Fala aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no DotSprint, o canal do software livre. Depois de uma semana bem conturbada aí que aconteceu comigo, algumas perdas e tal, voltamos ao Krita essa semana com uma dicasinha rápida, simples, fácil para entender como é que eu faço uma mudança de cores no programa e que pode ajudar algumas pessoas que precisam fazer alguns tipos de edição ou fazer algumas alterações que são fáceis, são simples, são rápidas, são bem tranquilas de executar no programa. Falou? Roda a vinheta! Depois que eu abri o programa e coloquei o arquivo novo no meu arquivo, não vou me preocupar em salvar porque não é o objetivo por enquanto. Só quero que entendam que tem aqui uma camada chamada fundo, que eu vou deixar bloqueada. Se eu fizer um Ctrl J nela, eu duplico, mas atenção que eu tenho o bloqueio também. Então eu preciso dessa camada sem bloqueio. Então eu vou colocar como camada 1 e vou começar a trabalhar em cima dela. Existe um negocinho chamado Blending Mode, que são modos de mesclagem. Isso aqui eu não vou trabalhar ainda, vou deixar mais para frente, para futuros vídeos. E camada 1 é uma cópia da minha camada original. Para fazer a alteração de cores eu tenho alguns processos. E selecionei a camada, filtrar, artístico, artístico não, ajustar é tirar a saturação. Eu vou tirar as cores do meu arquivo, da minha imagem, de acordo com a minha necessidade. Cada uma das opções que essa tela me permite trabalhar vai fazer uma dessaturação de forma diferente. Algumas praticamente não fazem diferença, mas todas elas vão colocar como se fosse uma grande massa de cinza. Dependendo da situação, eu tenho uma possibilidade de trabalhar melhor ou pior de acordo com a opção que eu tenho. No caso, vou deixar mínimo, média e máximo. Máximo vai deixar muito branco e a mínima vai deixar muito preto. No caso, vou deixar como média, que é a tonalidade mediana. Quando eu aplico para ver o que tem embaixo dela, a imagem original está colorida. Coloquei por cima, ela está preto e branco. Não perdi a de baixo porque ela está ativa ou inativa, não faz sentido ficar se preocupando com isso. Quando eu uso o Blending Mode, que são os modos de mesclagem, isso daqui começa a trabalhar em cima da camada de baixo. No caso, eu não só apliquei a saturação na camada, como apliquei o Blending Mode de saturação. Eu tirei a saturação, eu tirei as cores dele para intensificar o que eu preciso. Todas as coisas que eu quiser fazer daqui para frente, eu posso usar a camada de cima ou cópias dela. Se eu perder a camada de cima, de fundo não existe à toa. Com a camada de cima ativa, posso usar uma série de situações. Eu não vou me preocupar com ela. Eu vou criar uma camada nova. Eu vou colocar como amarelo. Vou aplicar a cor amarela, no caso, na cor branca aqui. Vou deixar um amarelo. Pode ser um amarelo mais tradicional, um amarelo mais dourado ou um laranja. No caso, eu vou pegar um dourado. Vou pegar o gradiente. Clicar, linha vertical, shift pressionado, soltei, ele está aqui embaixo. O gradiente neste caso, ele está indo da cor sólida para a transparência. O que isso significa? Ele está criando meio que uma máscara de sobreposição. Quando eu tirar a parte de baixo, a camada de baixo, ele tem uma parte dela intensificada com essas cores. Quando eu uso um Blending Mode diferenciado, que no caso eu vou colocar apenas um brilho, ele vai aumentar aqui embaixo essa intensidade. Se eu quiser mudar o tamanho dessa camada, eu também posso. E eu reposiciono ela de acordo com a minha necessidade, que vai criar uma situação específica. Isso é uma coisa que ajuda bastante em alguns processos dentro do Krita. Até mesmo no Photoshop ajuda, graças ao Blending Mode. Neste caso eu só vou deixar essa camada ativa aqui. Se eu quiser mudar a cor da camada, que é isso que me interessa, eu vou precisar fazer o quê?
usar a camada colorida, filtrar, no caso, peraí, deixa eu duplicar isso aqui, camada 3, estou jogando para cima, dupliquei a camada que já estava em transparência, em saturação, eu vou deixar ela normal, transparência não, saturada, desaturada, filtrar, artístico não, ajustar, eu vou colocar ajuste HSV. H, Rio, S, saturação e V é de luminosidade, isso. E aqui eu tenho como alterar essas informações de cores. Se eu não clicar o botão colorir, ele não vai funcionar. Deixa eu voltar isso daqui para o 0. E aí eu tenho que a luminosidade, que ele vai se aproximar do preto ou do branco. Eu vou ter a influência maior ou menor da cor, que é a saturação. E eu tenho o matiz, que vai ter o que? A mudança de cores dessa imagem. Tá? Como ele começa no vermelho, ele termina no vermelho. Então eu tenho infravermelho ou ultravioleta, que no caso é esse aqui. Tá? Como é o círculo cromático, tudo começa no vermelho ou em alguma cor que você escolha e dê a volta no círculo cromático. Como a imagem original era azul, eu vou colocar a cor oposta ao azul, que no caso é o não é amarelo não, é o vermelho. Por um acaso é o vermelho. Para quem não entendeu isso aqui, tá aqui. Eu tô nesse tom de azul, eu tô indo para cá. Opa, melhor ainda, é laranja. Filtrar, ajustar, ajuste HSV. Como ele aplicou a situação, eu vou ter que retrabalhar de novo essa informação. Então, jogo mais um pouco de luminosidade, aplico a saturação ao máximo e quero chegar ao laranja. O que eu estou criando? Uma tentativa, uma indução de equilíbrio de cores. Por quê? Porque a imagem original ela é muito azulada, então tem falta de outras cores. No caso, o oposto ao azul é o laranja. Como eu coloquei mais laranja, agora sim eu posso usar o Blending Mode para o quê? Para ajustar a quantidade de informação colorida que eu quero na minha imagem. E aí ela fica um pouco mais equilibrada com relação às cores. Quanto mais camadas de cores eu ajustar e colocar, mais equilibrada ela fica, facilitando entender, o meu olho ver como é que eu consigo melhorar essa imagem. No caso, eu vou deixar em iluminação, tá? Luz linear, luz suave, luz SGV, que vem dos arquivos SGV, tá? Retrato, tem uma série de opções aqui, que no caso eu vou deixar luz forte. Tá? Com a opacidade, eu tenho uma maior intensidade dessa cor em cima do meu arquivo original. Por que eu preciso passar pela saturação, né? Que isso acabou não ficando tão evidente. Porque se eu não aplicar a saturação, a dessaturação de cor, a cor original não pega. E aí quando eu vejo a original, que está azulada, com a nova camada de cor, eu tenho uma coisa melhor. Eu tenho um resultado mais agradável ao que ela é realmente na realidade. Que isso acontece? A visão nunca vai pegar todas as cores que a gente quer pintar, até porque na pintura ou no desenho não existem todas as cores que os olhos veem. Mesmo que eu trabalhe com uma impressão de alta qualidade, ele não vai conseguir pegar todas as cores. Fora que numa impressão, ele vai escurecer naturalmente com o tempo, isso é inevitável. Vai amarelar com o tempo e vai escurecer por conta da forma como a impressão é pensada e executada. Então no monitor, pelo menos a gente consegue ter uma boa proximidade do que é real. Mas mesmo assim, não vai ser tão próximo assim. O original azulado, a alterada aqui comigo. Ainda coloquei, lembra? Coloquei aquele gradiente de amarelo. Só que ele aplicou embaixo. Eu não quero que ele aplique embaixo. Eu quero aplicar nessa camada. Ok. O amarelo vai criar um equilíbrio de cores um pouco maior com relação ao que eu tenho. E de novo,
Vou precisar trabalhar a opacidade e é o tipo de Blending Mode que eu quero, que eu vou deixar apenas como luz linear e vou deixar bem fraquinha, só para fazer um equilíbrio do laranja. Não mais que isso. Quando eu tiro o amarelo, ele tem um laranja um pouquinho maior, que eu estou colocando, simulando uma luz solar, tá? Que nem precisa ser muito grande. E o laranja, se eu coloco o amarelo, ele fica até levemente esverdeado, porque amarelo e azul dá verde. Normal que isso aconteça. Quando eu coloco o laranja, ele ganha um pouco de brilho de luz aqui em cima, no topo da minha imagem, que é o que eu preciso. Na hora de salvar, arquivo salvar como, tenho duas opções de salvar, que no caso é ponte. Obviamente salvar como arquivo Krita, para garantir as camadas, e depois arquivo salvar como JPEG, que é o arquivo finalizado. Esse é o vídeo de hoje do Krita. Nessa semana vai ser um vídeo curto, rápido, justamente para facilitar entender como é que é o processo. E facilitar entender também como é que eu posso usar um recurso pequenininho, entendendo do programa, que ajuda a fazer um tratamento de cores rapidamente numa imagem qualquer para substituir o Photoshop. O Krita é focado em desenho, mas ele também funciona para alguns tipos de edição. Além de ser mais leve, mais rápido de abrir, é bem mais fácil de se trabalhar em relação ao Photoshop, que hoje está bizarro o peso dele. Então, alternativas simples e mais rápidas de se trabalhar, algumas vezes é um ganho de produtividade que nem todo local vai ter. Esse ajuste no Krita é bem-vindo aí para quem quer trabalhar um pouco mais com mudança de cores e tratamento de imagem. Espero que tenham gostado, dê o like se curtiu, se não curtiu, dê o like também e diz por que não curtiu, e até o próximo.